CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran. 10h11, estamos de volta com CBN Campo Grande nesta quinta-feira e uma decisão do STJ admite agora a prestação de contas para fiscalizar pensão alimentícia. Para a gente entender um pouquinho mais o que isso significa na prática, nós vamos conversar ao vivo com o advogado especialista em direito constitucional, André Borges, que está com a gente por telefone. Doutor André, muito bom dia. Bom dia, Ginês, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Doutor, deixa eu te perguntar. Foi uma decisão da terceira turma do STJ que prevê prestação de contas para fiscalizar pensão alimentícia. O que essa decisão muda no que a gente conhece hoje sobre pensão alimentícia? Pois não. É uma novidade, Ginês, porque é uma decisão de um tribunal superior de Brasília, no caso o STJ. É uma decisão que foi dada por um placar apertado de 3-2, né? Mas é uma decisão, Ginês, que cria aquilo que nós chamamos de jurisprudência, ou seja, pela importância do que foi decidido, né, por uma corte superior, isso deverá ser seguido doravante pelos demais magistrados brasileiros, apesar de não ser obrigatório, mas normalmente isso é seguido sim pelos demais magistrados brasileiros. A novidade, Ginês, é que isso permite que aquele que paga a pensão alimentícia, se houver algum desentendimento com a outra parte que está recebendo o valor, que ele possa entrar com um processo judicial para obrigar a pessoa que está recebendo a pensão para gastar, por exemplo, com estudo, educação, medicação, vestuário de um filho, para que essa pessoa que recebe o valor seja obrigado a documentar como que foi gasto esse valor, a prestar contas de maneira contábil, de maneira documental. É uma maneira, Ginês, de que aquele que paga a pensão passe a fiscalizar de maneira mais próxima a destinação dada ao dinheiro da pensão alimentícia. É uma decisão que eu espero que não vá gerar nenhum tipo de conflito, especialmente, Ginês, e os ouvintes da rádio, porque normalmente, na grande maioria dos casos, isso já é resolvido de maneira pacífica pelo casal que se separou, que se divorciou. Agora, em casos mais graves, em que a pessoa que recebe a pensão não preste conta do dinheiro recebido, isso pode dar sim motivação, pode levar ao ajuizamento de um processo judicial. Eu estava até pesquisando aqui, doutor, sobre o caso, né, que para gerar, isso foi baseado em cima de um caso específico, né? Exato. Para a ministra Nancy Andrighi, os autos trazem indícios, segundo ela, de que os valores não estariam sendo revertidos em proveito do menor, no caso específico que foi julgado. O pai paga uma pensão no valor de 30 salários mínimos, exato, mas ainda assim faz substanciosos gastos com a saúde do menor. É por isso, então, que foi entrada na justiça. Quando a gente fala de jurisprudência, quer dizer, esse caso específico, que tem uma situação específica, acaba sendo adotado posteriormente para outras decisões. É isso que é uma jurisprudência? Exatamente. Embora esse tipo de jurisprudência não seja vinculante, ou seja, os juízes não são obrigados a segui-la, o prestígio de uma decisão dessa, Ginês, vindo de uma corte superior, normalmente, na grande maioria dos casos, acaba sendo seguido pelos demais juízes brasileiros. Agora, um ponto, Ginês, que eu gostaria de esclarecer, se você me permitir, é o seguinte: essa decisão não significa que passarão a haver conflitos entre aqueles que se envolvem com o tema da pensão alimentícia. Não. No próprio voto da ministra que você referiu, a ministra Nancy Andrighi, constou claramente que esse tipo de processo, Ginês, só pode ser ajuizado e ter alguma viabilidade, ou seja, chance de sucesso, quando existirem indícios de que a pessoa que está recebendo a pensão está desviando o valor e não está empregando ele, por exemplo, na educação e manutenção de um filho advindo do divórcio e da guarda, entendeu? Então não é para todo e qualquer caso, e eu torço muito para que essa decisão não gere desavenças, né?
porque esse tipo de processo não é para ser ajuizado com frequência, é só para casos mais raros em que exista prova documental de que o dinheiro em absoluto está sendo desviado e não canalizado, por exemplo, para as despesas de um filho do casal que se divorciou. Já tem toda uma situação que deve ser observada, específica, né? Porque Exato. senão vai gerar aí uma situação, né, que vai abarrotar aí a justiça brasileira em relação a... É uma preocupação também, né, doutor? Sim, é por isso que eu faço esse esclarecimento, sabe, Ginês? E até por isso que a votação foi um placar tão apertado, né? Porque é uma questão até simples, né? Se eu pago o valor de uma pensão e eu sou pai, eu tenho direito de receber da mãe da criança, minha ex-esposa, após o divórcio, algum tipo de esclarecimento por e-mail, pelo WhatsApp ou por telefone, como pessoas civilizadas, né? Do emprego daquele dinheiro advindo da pensão alimentícia. Esse processo, essa jurisprudência, Inês, e é isso que eu gostaria de ressaltar mais uma vez, ela não tem o condão ou a motivação de criar cisâneas, desavenças, né? Mais ainda do que aquelas que surgem naturalmente após um divórcio, né? A ideia é que esse tipo de decisão só seja aplicada para casos em que há uma evidência concreta de que o valor da pensão, ao invés de ser utilizado, por exemplo, para educação, vestuário, alimentação, saúde da criança, está sendo desviada para aquisição de joias ou para passagens internacionais, entendeu? Entendi. Só em casos concretos em que há essa evidência é que esse processo poderá ser ajuizado. Eu quero agradecer, doutor André Borges, advogado especialista em direito constitucional, trazendo aí muito conhecimento e essa novidade aí da área jurídica que pode, claro, nortear daqui para frente decisões específicas, conforme ele colocou para a gente. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Ginês. Bom trabalho a todos. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. E Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran.